Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao Ministério Rafael. O Evangelho que nós vamos proclamar hoje está já no ano A, no tempo do Advento. É Mateus capítulo 15, dos versículos 29 ao 37. Jesus hoje tem uma palavra fortíssima para nós. Será que de fato nós estamos escutando a palavra de Deus? Será que de fato nós estamos fazendo uma experiência com o Verbo de Deus que se faz carne, que se fez carne e habitou entre nós? Vem comigo que essa palavra de hoje ela vai nos levar para um caminho novo, um caminho de salvação, um caminho de restauração da nossa pessoa em Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos comprar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, esse evangelho ele está recheado de coisa boa para nós nesse dia. A palavra de Deus sempre nos surpreende, a palavra de Deus é um grande mistério. A obra de Deus, a obra salvífica de Deus por cada um de nós é um grande mistério do seu amor por cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Jesus, ele estava indo às margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se, e as numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Gente, que fé profunda daquele povo. Levava os coxos, os aleijados, os doentes, os enfermos, os cegos, e colocavam aos pés de Jesus. Gente, isso tem um significado muito profundo para nós. Será que diante de nossas situações que nós estamos vivendo muitas vezes, será que nós estamos colocando aos pés de Jesus? Ou será que nós estamos enfiando os pés pelas mãos, querendo fazer da nossa maneira, querendo fazer e resolver as coisas do nosso jeito, não colocar em oração as dificuldades que nós estamos vivendo, os problemas que nós estamos vivendo, colocar aos pés de Jesus? Será que nós estamos fazendo isso, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda nesse discernimento, me ajuda no que fazer em tal situação? Eu estou com um enfermo dentro de casa, será que eu estou sabendo lidar com essa situação? Será que eu estou sendo mais santo? Será que eu estou sendo mais misericordioso? Será que eu estou tendo o olhar do Senhor para com aquele doente dentro de casa? Gente, é muito profundo isso, porque muitas vezes nós, católicos, cristãos, nós não colocamos aos pés do Senhor aquilo que nós estamos vivendo. Seja as nossas alegrias, seja os sofrimentos, seja as cruzes que nós estamos carregando no exato momento da nossa vida. Então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E será que de fato nós acreditamos nessa verdade? Será que de fato nós estamos colocando aos pés do Senhor, a exemplo desses homens de fé que levaram esses coxos aleijados, e Jesus realizava ali grandes milagres, grandes curas no meio deles? E Jesus então depois, ele chama os discípulos e tem compaixão daquele povo, porque já fazia alguns dias, 3 dias que aquele povo já estava com ele e nada tinha para comer. Aí os discípulos espantaram: Senhor, onde nesse deserto nós vamos encontrar pão
para esse povo faminto. Gente, a fome que eles estavam era a fome de Jesus, era a fome da palavra. Não só a fome física, sim, bateu porque o cansaço de andar atrás de Jesus, porque Jesus cativava esse pessoal, esse povo, essa multidão. Então, não era fome de pão muitas vezes, mas era fome da palavra de Deus. A palavra que se faz carne e habita no meio de nós, que é o próprio Cristo. As pessoas tinham fome e assim é a nossa humanidade hoje. As pessoas têm fome de Deus. O mundo não sacia a nossa fome que nós temos, a nossa fome espiritual, a nossa fome que nós temos de Jesus, do amor dele, da palavra dele. Então veja, gente, que essa palavra de hoje, qual é a nossa fome? Jesus hoje quer saciar a nossa fome espiritual, quer nos dar um novo caminho, nos dar um recomeço, nos levantar, pegar pela nossa mão e nos levantar. Coragem, filho, filha, vamos caminhar. Vamos rumo às coisas celestiais, às coisas que não passam. Veja, gente, que Jesus, então, no deserto, ele pergunta para nós: o que tendes para me oferecer? Às vezes, eu sei, a gente não tem nada para oferecer. O que a gente pode oferecer para Jesus tem algumas vezes a doença, a enfermidade, o câncer, a depressão. Senhor, é isso que eu tenho para te oferecer, mas coloca aos pés de Jesus para que Ele possa realizar um milagre nesse deserto que você está vivendo agora. Jesus, Ele realiza os maiores milagres no deserto. No deserto Ele encontra o pão espiritual é a palavra. No deserto Jesus ressuscita aquele que está caído, aquele que está praticamente morto espiritualmente, reaviva e traz para a vida, aí a vida nova. Então, gente, nós não temos desculpa para buscar Jesus, porque nele encontra a fonte da vida, da salvação, da eternidade, da palavra, da luz que nós estamos necessitando. Que tenhamos coragem de lançar voo ou mergulhar na essência da misericórdia de Jesus, que nos salva, que nos liberta. Talvez Jesus está te libertando agora, Jesus está te salvando agora, nesse exato momento da sua vida. Se abre esta graça, deixa Jesus no deserto que nós estamos vivendo muitas vezes, realizar um milagre. Um milagre não só da multiplicação dos pães, mas da multiplicação da sua misericórdia, do seu amor e da salvação. Deus te abençoe. Se essa palavra te tocou, eu convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esta mensagem com quem necessita ouvir essa palavra de hoje. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do Evangelho. Fique na paz de nosso Senhor.